E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mergulhar numa história bem interessante. Merda. A Dolores e eu vamos desvendar a saga de um casal italiano, Angelo Ottavillo e Salvatore Morelli, Isso que no final do século XIX deixaram a Itália e vieram tentar a vida aqui no Brasil. é uma história incrível, hein? Eles prosperaram de um jeito que você nem imagina. Pois é, mas vamos começar do começo. Claro. A Dolores, como sempre, está com a ficha completa da família. Isso mesmo, a Angela nasceu em Agira, na Itália. Hum, Em 26 de março de 1870, filha de Silvestre Altavia e Grazia Algosina, ela se casou com Salvatore Morelli em 12 de setembro de 1891, casamento em Agira. na mesma cidade. Que legal. Eles já estavam no Brasil nessa época. Não, não, eles só chegaram ao Brasil em 1893. Ah, tá. O Salvatore, aliás, tinha vindo antes sozinho em 1888. Até mesmo. Parece que ele queria sentir o terreno antes de trazer a família. Faz sentido de onde ele era. Ele era de Cesaro Messina, também na Itália. Hum, Nascido em 4 de janeiro de 1861. nossa. Seus pais eram Calogero Morelli e Rosa Lagato. Então ele já tinha esse espírito aventureiro? Né? É. Largar tudo e atravessar o oceano. Total. Devia ser uma decisão, tanto naquela época. Imagina, ele chegou aqui no Brasil em 1888. É. Logo depois da abolição da escravidão, o país devia estar fervilhando cheio de mudanças, novas oportunidades. Verdade. Me arrisco a dizer que esse clima vibrante deve ter influenciado a decisão dele de ficar. Faz todo sentido. E a Ângela como entrou nessa história? Bom, eles se casaram em 1891 na Itália Ah. e tiveram o primeiro filho calogero em 6 de agosto de 1892, também em Agira. Então o Salvatore veio pro Brasil, voltou pra Itália, casou, teve filho e só depois trouxe a família toda. Isso mesmo, por isso que ele gostou do que viu por aqui. Bom, E decidiu que esse seria o lugar ideal para construir a vida com a Ângela e o pequeno calogero. e você consegue imaginar a Ângela na Itália recebendo essa proposta? Mudar pra um país totalmente diferente com um filho recém-nascido. Que coragem! Coragem é pouco. Eu fico pensando em como era a comunicação naquela época, cartas que demoravam meses pra chegar. Era uma aventura no escuro, né? Devia ser uma mistura de medo e esperança, né? Mas uma coisa é certa, eles estavam dispostos a construir um futuro melhor, custe o que custasse. Sem dúvida. E essa determinação, com certeza, foi fundamental para o sucesso deles aqui. Com certeza. E essa parte da história tem até data e nome do navio, viu? Eles embarcaram no vapor Rio de Janeiro em 11 de julho de 1893. Com destino a Santos, em São Paulo. Rio de Janeiro, que nome sugestivo, né? Já dava um gostinho do que eu esperava, mas... E aí, o que aconteceu depois que eles embarcaram? Bom, eles se estabeleceram em Garapava e Rifaína, no interior de São Paulo. Ah, E foi lá que a família cresceu de verdade em terras brasileiras. Nasceram Maria Silvéria e Rosa, José, Felipe Luiz, John Schwalina e Miguelina. os 9 filhos no total. É. Uma família enorme. E você imagina, Ângela, cuidando de toda essa gente em um país novo com costumes diferentes. É, a vida não devia ser fácil, mas eles conseguiram prosperar e muito. É verdade. A gente já falou das fazendas, né? Uma delas era a Fazenda Jaboticabal, em Jericoara, perto de Franca e Pedregulho. E como é que eles conseguiram acumular tantas terras? Pois é, Deve ter rolado muito suor e trabalho duro para chegar nesse nível, né? sem dúvida, mas também acho que a época ajudava, o Brasil estava crescendo a agricultura, se desenvolvendo, quem era esforçado e sabia aproveitar as oportunidades tinha chance de prosperar. Verdade. E ter uma família grande também devia ajudar naqueles tempos, né? Todo mundo trabalhando junto. Com certeza. E falando em família, Ângela não esqueceu das suas raízes italianas, ela manteve contato com a Emma Rosa, que também tinha imigrado para o Brasil. Que legal. Imagina a emoção de reencontrar a irmã em um país tão distante e deviam colocar o papo em dia por horas a fio. E não só isso, a Ângela e o Salvatore foram padrinhos do Antônio Filho da Rosa, com o Vitor Ferrante, seu segundo marido, sinal de que a família se manteve unida mesmo em terras estrangeiras. Que bacana essa história de família, me emociona, viu? Mas me diz uma coisa, Ângela viveu por muito tempo no Brasil. Infelizmente não, ela faleceu em Rifaína em 13 de abril de 1955, aos 55 anos, uma perda precoce sem dúvida. Que pena, e o Salvatore como lidou com essa perda? Ele se casou novamente. Sim, ele se casou com Maria Joana da Conceição, mas a história dele também termina relativamente cedo. Ele faleceu em Pedregulho em 8 de dezembro de 1935, aos 67 anos. E o Calogero, o filho mais velho, ele seguiu os passos do pai. Exatamente, ele se tornou lavrador e faleceu em 29 de maio de 1964, aos 62 anos, na Fazenda São Paulo, em Igarapava. Que história incrível, né? Uma verdadeira saga familiar, mas ainda tem muita coisa pra gente se explorar, né? Dolores. Com certeza ainda temos que falar sobre o impacto da imigração italiana no Brasil. O contexto histórico da época tem muita lenha para queimar. Eu vou continuar esse mergulho na próxima parte. Até lá, pessoal. É verdade, a história da Ângela e do Salvatore faz a gente pensar em tanta coisa, né? A gente fica imaginando como era a vida deles, as dificuldades, as alegrias. Sim. E o contexto histórico, né? Eles chegaram aqui no final do século XIX. Uma época de grandes mudanças no Brasil, imagina a adaptação à cultura diferente e o idioma.
Nossa, um mundo completamente novo. O Brasil tinha acabado de abolir a escravidão, estava em busca de novos modelos de trabalho, investindo na imigração europeia para impulsionar a economia, principalmente no campo. Isso, o governo brasileiro oferecia terras e outros incentivos para atrair imigrantes, e os italianos com a tradição agrícola viram no Brasil a chance de recomeçar a vida. Exatamente. E muitos deles se estabeleceram em São Paulo atraídos pelo café, que era o ouro verde da época. A Ângela e o Salvatore, com suas múltiplas fazendas, provavelmente se beneficiaram desse boom do café. E você imagina o impacto da chegada de tantos italianos. A cultura, os costumes, a culinária, tudo isso se misturou ao Brasil, criando uma riqueza cultural incrível. Sem dúvida, a influência italiana está presente em todos os cantos do Brasil, da pizza ao carnaval, e a Ângela e o Salvatore, mesmo construindo uma vida próspera, certamente mantiveram alguns costumes italianos, transmitindo para os filhos um pouco da sua herança cultural. Com certeza, eles viviam em comunidade italiana. Casamentos entre famílias de imigrantes. Era uma forma de manter a cultura viva, de se sentir um pouco em casa mesmo estando tão longe da Itália. E essa mistura de culturas é o que torna o Brasil tão especial, né? Verdade. A capacidade de absorver diferentes influências e criar algo novo único. A história da Ângela e do Salvatore é um exemplo disso. Eles trouxeram a cultura italiana, a tradição familiar, a força de trabalho, o espírito empreendedor, contribuindo para a construção do Brasil que a gente conhece hoje. E é fascinante pensar que a história deles, que parece tão particular, se encaixa num contexto histórico muito maior de transformações sociais, econômicas e culturais. É como se a vida deles fosse um microcosmo da história da migração italiana no Brasil, né? Com todas as suas dificuldades, alegrias, sucessos e desafios. Exatamente. E essa história nos convida a refletir sobre a importância da imigração na formação do Brasil, sobre a riqueza da diversidade cultural e sobre a força do espírito humano em superar obstáculos e construir um futuro melhor. E por falar em futuro, a gente ainda não terminou de desvendar essa história na próxima parte. A gente vai explorar um pouco mais o legado da família Morelli e como a história deles se conecta com a história do Brasil. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho. A gente viu como a Angela e o Salvatore construíram uma vida próspera aqui no Brasil, mas e as marcas que eles deixaram? Qual o legado dessa família? Olha, a gente pode dizer que o legado deles se manifesta de várias formas. Primeiro, no âmbito familiar, com a grande quantidade de descendentes que eles tiveram 9 filhos. Nossa, Imagina quantos netos, bisnetos. é verdade. Uma verdadeira árvore genealógica. E esses descendentes carregando o sangue italiano nas veias ajudaram a espalhar a cultura italiana pelo Brasil. Total. É como o rio que se divide em vários afluentes, levando a influência da família Morelli para diferentes cantos do país. Exatamente. E não podemos esquecer do impacto econômico. Eles eram donos de várias fazendas, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura na região. A fazenda Jaboticabal, por exemplo, provavelmente gerava empregos, movimentava a economia local. É, a gente imagina a movimentação na fazenda colheita do café ao comércio. Isso! Era uma engrenagem que girava e impulsionava a economia da região. Tudo isso graças à visão empreendedora do Salvatore e da Ângela. Sem dúvida. E além disso, a história deles nos conecta com um período crucial da história do Brasil. O final do século XIX e início do século XX foram marcados por grandes transformações, e a imigração italiana teve um papel fundamental nesse processo. Verdade? A abolição da escravidão, a busca por novos modelos de trabalho, a expansão da agricultura. Tudo isso convergiu para a chegada em massa de imigrantes europeus e a família Morelli representa essa onda migratória que moldou o Brasil. Exatamente. A história deles mostra como a imigração italiana contribuiu para a formação da identidade brasileira, enriquecendo a cultura culinária e a música. Ah, É um legado que se manifesta em cada canto do país. e que nos convida a refletir, né? Afinal, o Brasil é um país construído por imigrantes de diferentes origens, culturas e histórias. E a família Morelli é um símbolo dessa mistura, dessa força que vem da diversidade. Com certeza, a história da Ângela e do Salvatore mostra que o Brasil é um país de portas abertas, um lugar onde pessoas de diferentes partes do mundo podem encontrar oportunidades e construir uma vida nova. E essa mistura de culturas é o que torna o Brasil tão especial, vibrante e acolhedor. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho na história da família Morelli. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem no tempo, descobrindo a saga dessa família italiana que cruzou o oceano e deixou sua marca no Brasil. E que essa história inspire vocês a buscar mais sobre a história da imigração no Brasil, a valorizar a diversidade cultural e a reconhecer a importância de cada indivíduo na construção do nosso país. Valeu pela companhia e até a próxima.